muito bem-vindos a mais um episódio do LeveCast, onde o objetivo aqui é desmistificar a saúde mental e mostrar que a vida pode e tem que ser leve. Hoje estamos aqui com uma história incrível do Isaac e temos dois convidados especiais. Já já vocês vão saber. O nosso tema é da desesperança à cura. Uma história incrível para quem já me acompanha há algum tempo. O Isaac, ele esteve aqui em 2023, fizemos uma live e agora ele vai estar aqui conosco no LeveCast e é um prazer imenso. E para você que não me conhece, meu nome é Daiane Souza, sou terapeuta emocional, especialista em traumas com a metodologia TRG, além de psicanalística e educadora parental. Vou deixar agora o nosso convidado e a sua esposa, Marcela, se apresentarem. Olá, Daiane. Olá, Isaac. Olá, pessoal. Para mim é uma satisfação imensa, né? Participar aqui do LeveCast. É uma oportunidade única que a gente tem de poder compartilhar um pouco da nossa história. Para quem não me conhece, meu nome é Isaac, tenho 29 anos. E eu tenho uma história, apesar de novo, tenho uma história assim, de vida muito... Incrível. Intensa. E para mim é uma satisfação poder compartilhar um pouco, né, dessa história com cada um de vocês e até mesmo trazer, né, inspiração e motivação para que a gente possa, né, se unir para gerar resultados e transformar vidas. Lembra quando a gente fez a live em 2023, que você tinha recebido alta? Sim. E a gente ainda comentou, né? Que esse meu esposo, que ele tem parte disso tudo, mas não pôde estar aqui, infelizmente. Exato. Ele até falou isso, dava um podcast. Exatamente, exato. Mandou o podcast vindo. E, olha, estamos aqui hoje no Exato. LeveCast para contar essa história linda, intensa, incrível e de superação. Exatamente. Marcela, se apresenta, que você faz parte disso tudo e é muito importante a gente saber, né, da rede de apoio, a importância disso. Olá, pessoal, meu nome é Marcela, sou esposa do Isaac, tenho 29 anos também e a gente vai contar para vocês um pouquinho dessa história incrível de superação que a gente teve com a Daiane no TRG. Que bom, e eu quero só agradecer a vocês a presença, né, de vocês aqui, de me ajudar nesse projeto, de ajudar a desmistificar a saúde mental, que a gente sabe que infelizmente, né, é triste às vezes a gente ver como isso não é levado a sério. Mas a gente está aqui justamente para fazer isso. Mostrar para as pessoas que a vida pode ser leve, Exato. que a gente tem uma metodologia breve, rápida e cientificamente comprovada, que faz com que esses problemas que a gente acha que é muito difícil, que não tem cura, que não tem jeito, tem sim, mas precisa dar o primeiro passo e você vai mostrar para todos com a sua história, Isaac. Exato. Como foi que você superou e saiu, né, da Exato. desesperança. Isso. Como você, quando chegou, né, para mim, não tinha esperança, já estava desacreditado. E hoje, graças a Deus, você está bem. Exato. E teve que dar o primeiro passo, né, Isaac? Exatamente. Conta aí Exato. pra gente um pouquinho da sua história, do início, como foi a sua primeira consulta, como é que você me conheceu, conta aí pro pessoal. Nossa, na realidade, o nosso primeiro contato, ele foi bem, assim, a gente acredita muito, eu particularmente acredito que nada é por acaso, sabe? Eu conheci o teu esposo, o Clécio, em uma negociação, né? Então, eu não imaginava que, assim, eu estava ali naquela negociação justamente para dar um up, né, buscar uma oportunidade, um espaço no mercado, né, do qual eu trabalho. E a gente acabou não dando continuidade, né, à negociação, mas nós nos tornamos muito próximos e amigos, né? Então a gente sempre mantinha contato desde o primeiro momento que eu conheci ele, sempre gostei demais, né, da vibe dele, do conhecimento, do network, o contato, ele sempre, né, com uma energia muito boa. E daí ele percebeu a minha ausência, em dado momento, ele entrou em contato comigo, né, para uma determinada situação, e eu já estava tão assim mergulhado, né, na situação de
de depressão, ansiedade, entre outros, que eu acabei desabafando. A gente quer afastar as pessoas e ali eu usei aqueles argumentos, né, que eu tinha no momento para dizer para ele do que eu estava passando, justamente para afastar ele, porque eu não queria ninguém próximo a mim, eu não queria amigos, não queria familiares, eu não queria que as pessoas ficassem entrando em contato comigo, porque eu estava numa situação complicada. Foi daí que eu falei para ele, né, da tentativa que eu tive de tirar minha própria vida. Falei para ele que se eu pudesse nem existir, eu existia mais, porque aquelas palavras ali tinham um objetivo, tinham uma finalidade. Dizer para ele, ó, se afasta, porque funcionava com todo mundo. Então, eu falava para afastar, não, se afasta. Olha a sua fala, Isaac. Uhum. Você queria falar seu problema para que as pessoas se afastassem. Exato. Eu vou falar que eu quero acabar com a minha vida e ela vai se afastar de mim. Por quê? É isso que acontece. Exato. Com 90% Exato, das pessoas. E às vezes quem tá de fora acha que é drama, que não, quer chamar atenção. Não, quem tá no fundo do poço, a última coisa que a pessoa quer é chamar atenção. A gente quer o máximo ser discreto, ficar ali isolado na nossa bolha. Então, esse foi o objetivo. Aí foi quando ele falou, né, da possibilidade que eu tinha de, né, ter um contato contigo, de conversar com você. Só que aí eu falei, tá, pode passar o contato dela, ou então passar o meu contato, que eu vou entrar em contato. Quem disse que eu entrei em contato? Não entrei. Eu falei, não, ficar aqui eu vou querer buscar ajuda, nada, porque eu já tinha procurado outros meios, outras formas, inclusive até mesmo formas disponíveis publicamente, né? Ligava, mas não tinha uma resposta. As formas que você procurou, Isaac, você chegou aí no psiquiatra? Não, porque assim, é tudo muito, quando a gente fala de saúde mental, pelo menos é uma opinião minha, é tudo muito burocrático, né? No sentido de, a gente tem muitas etapas que é cansativo para quem já está cansado, quem está no fundo do poço. Então, a gente às vezes precisa de uma acessibilidade muito maior, sabe? Então, por exemplo, eu vou procurar um psiquiatra. Eu cheguei a procurar um psicólogo, cheguei a procurar um profissional, só que assim, o processo é muito burocrático, envolve, né, questões financeiras, obviamente, mas assim, eu naquele momento estava... Você fez algumas sessões com psicólogo? Cheguei a fazer isso, só que eu acabei desistindo porque nas primeiras sessões eu vi que não ia resolver minha situação, né? Claro que o psicólogo ele tem a sua importância, o psiquiatra também, né? Todos os profissionais de saúde. Mas para mim, naquele momento ali, na situação que eu estava vivendo, não fazia sentido. Você já desacreditou? Já desacreditei, exatamente. Não tinha solução. Pronto, cheguei a fazer muitas... já chegou situações... Tá tomando medicação? Tomava medicação para controlar não, mas para mim... Foi aqueles... Ansiolítico, né? Isso. Para controlar a ansiedade e para ele conseguir dormir à noite. Dormir, exato, para conseguir dormir. É importante falar também que quando você procurou e teve acesso a algumas sessões, foi muito antes de se agravar. Exato. Bem antes mesmo. E depois que se agravou também, né? Eu cheguei a ter online, consultas. Por ligação, por mensagem, todo aquele suporte online 0800 que você procura lá. Diz que tá um número, você ligava, não tinha acesso. Exato. Aí como você não viu resultados, aí você desacreditou. Exato, eu desacreditei, acabei desacreditando. Foi quando o Clécio falou comigo, que ele sabe, né, que eu não entro em contato com o cliente, porque normalmente, né, a ética é você esperar o cliente entrar em contato, até mesmo porque o cliente precisa pedir, precisa querer a ajuda, né? Então ele falou comigo, né, para falar com você que você precisava de apoio, porque você já estava desacreditado. Isso, exato. Então quando ele falou isso, então eu falei, não, eu vou tentar falar com ele. Se ele quiser ajuda, com certeza eu tô aqui para ajudar. Foi quando eu falei com você, né? Isso, exatamente. E a gente iniciou. E o que você achou da primeira consulta? Nossa, fantástica. Porque assim, na primeira consulta, a gente já foi diretamente onde eu não entendia que era o ponto de atenção que eu deveria dar, mas foi ali, naquela primeira consulta, que eu entendi que era por ali que eu deveria seguir, porque eu pude desabafar, eu pude falar, eu pude pôr para fora, para uma outra pessoa, o que eu estava vivendo.
Então, isso para mim foi fantástico. Foi uma coisa que eu não consegui no primeiro momento, em outros métodos, outras metodologias, ter a oportunidade de fazer. A gente já sabe? foi, desde a primeira consulta, a gente já foi direto. Eu já cheguei numa situação onde eu não tinha mais, quando a gente teve o primeiro contato, por exemplo, eu só fazia dormir o dia inteiro, tudo, vivia em um quarto fechado, tudo apagado, e assim, muito magro, mal comia, justamente porque eu estava tentando encontrar alguma forma, uma forma menos dolorosa, mais do que a que eu estava vivendo, de acabar com minha própria vida, né? E assim, tudo em off, né? Ninguém precisava saber, que de fato, sendo bem sincero, a gente acha que isso aí vai ser um contexto para a nossa conversa um pouco mais à frente, mas a gente acha que as pessoas próximas se importam, mas quando você está na situação ali, você vê que ninguém se importa, aí você cai a ficha, você fala, não, estou sozinho, sozinho eu não consigo, não tenho forças. Aí você se entrega, né? Sim. Talvez seja a realidade de muitas pessoas que estão assistindo esse podcast agora. Se entrega muitas vezes, não é pra, tipo, às vezes não é pra aliviar a própria dor. Sim. É pra aliviar as outras pessoas, né? Exatamente. Tipo, deixar de ser um peso. Isso, exato. Que é como as pessoas veem, né? A pessoa Exatamente. tá com um problema, tem que tomar medicação. É um peso ali na minha vida, né? Ao invés de buscar a raiz. Exato. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que foi bem interessante. Ela falando que ela tentou tirar a vida com 14 anos. Porque ela vivia uma turbulência em casa, era muitas surras, era muito abuso, enfim, muita coisa que ela vivia dentro de casa. E aí ela viu que não tinha mais jeito. Ela pegou os remédios, né? De uma tia que tomava remédio controlado. Sim. E tomou todos esses remédios. Só que ela disse que achou que ia, né? Que não ia mais acordar. Só que ela acordou. E aí quando ela acordou, ela disse que foi pior. Porque as pessoas começaram a taxar ela de louca. Exatamente. Cuidado, porque senão ela vai de novo, ela vai tentar novamente, ó. Até um namorado, mais pra frente, um pouquinho que ela conseguiu, que ela tava já começando um relacionamento, um pouco mais à frente, o próprio familiar falou, olha, cuidado que ela é assim. Isso, aí já falando, né, que ela tomou a medicação, então ela disse que teve que contar aquela situação justamente por causa disso. Então é o que você falou. E puxando aqui só um pouquinho de trás do que você falou, Isaac, muito importante, é que muitas vezes a gente pensa que o nosso problema atual ali é daquela última coisa que aconteceu. Exatamente. Quando você falou assim, eu vi que fazia sentido para mim. Então você viu de onde era a raiz, né? Que a raiz era muito mais profunda do que você imaginava, não é? Exato. Porque às vezes quando você está na situação ali, você vai entendendo, quando você vai se percebendo na situação, você fala, opa, eu estou chegando aqui numa determinada profundidade que eu preciso de atenção. Só que você não sabe o que é que te levou até aquela situação. Sim. Claro que os eventos recentes, eles são bem significativos, né, para a tua atual posição ali, né, de vida. Mas existe, como você mesmo mencionou, todo um contexto que envolve até mesmo traumas de infância, que não são questões, às vezes, resolvidas e que muitas das vezes a gente fica tentando, muitas vezes, tentar encontrar ali uma solução no presente, sendo que a solução está em resolver uma questão do passado. E para muitos parece besteira. E vale ressaltar a importância, né, como você mesmo mencionou, o porquê que pessoas como eu, que passou pelo que passou, prefere o isolamento. Justamente por isso. Essa rotulação da sociedade em se eu procuro ajuda, eu sou rotulado de uma forma. Eu sou louco, depressivo, isso e aquilo. Pronto. Muita gente. Só para você ter ideia, estava aqui, pegava na minha mão, falava comigo, não, ali é um depressivo. Poxa, imagine aí você ter que ouvir, né, essa rotulação das pessoas. Aí depois que você passa aquela situação, vem essa rotulação novamente,
não, ali já passou por aí. Sempre existe aquela expectativa, né, por parte do outro. Desacredita, Não, né, na pessoa. pode ser que ele tenha uma recaída e tudo mais. Então, assim, é até corajoso da minha parte, da parte de outros que passaram por aqui, de vir dar a cara a tapa, de falar, justamente porque a gente tem que quebrar isso. Sim. Tem que desmistificar essa ideia de que, não, uma vez depressivo, sempre depressivo. Não, existe sim uma solução, existe uma saída, existe possibilidade de você obter uma cura. Aqui estou eu, prova viva de Com que certeza. existe uma solução, de que existe uma oportunidade. O que aconteceu comigo no passado, a depressão, a ansiedade, ok, foi resolvido, ficou no passado. Eu sou uma nova pessoa, então hoje eu vivo normalmente, graças a Deus, tenho uma vida muito boa. Claro que eu vou expor mais coisas aqui, Sim, mas com assim, certeza. o resultado é nítido. Sim, Então, com certeza. as pessoas que querem te ver mal, elas vão te rotular do antes, durante e depois. Isso, e esse é um dos motivos que as pessoas escondem isso. Exatamente, É exato. o medo do rótulo, Exato. de perder uma oportunidade de trabalho. Exatamente. Imagina quantas oportunidades você perdeu Muitas. por conta de uma coisa que você poderia, né, ter ajuda. Talvez se você, ao invés de perder, tivesse um acolhimento, Exato. você não chegasse a ficar trancado dentro de casa, Exato. né? Exato. Você poderia ter mais esperança, procurar mais, porque a gente sabe que o que é a depressão? A depressão é o excesso de pressão. Não é o que aconteceu agora, é o que já vem acontecendo. Como o Isaac falou, a traumatização, tudo que você vive na sua infância, você vai acumulando. O nosso inconsciente, nosso cérebro, ele não apaga nada da memória. Ele só acumula. Então, se você não resolve, o que vai acontecer? Vai acumular. Não resolveu? Vai acumular. E quantas coisas a gente vive desde a infância até hoje? Exato. Então, esse acúmulo, na hora que você não aguenta mais, é como uma panela de pressão. Quando ela começa a pegar pressão, é porque ela já ferveu demais. Então, o que acontece? Aí você se isola. Porque você não pode falar. Exato. Porque se você falar, você vai ser rotulado. Você é o patinho feio, É. tem que excluir Tem que se ele. excluir. Ou então as pessoas olham. A pior coisa que existe é você chegar em um grupo de amigos ou familiares e você ser percebido, ser visto com um olhar de coitado. Nossa, Às vezes essa nem fala, mas o olhar... O olhar já diz tudo. Isso. E é por isso que a gente está aqui. Para a gente Exato. desmistificar isso tudo. E dizer que a depressão tem cura sim. Agora você precisa dar o primeiro passo. Hoje, a TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo, é a metodologia cientificamente comprovada que trata na raiz, de forma breve. Inclusive, o Isaac, eu falo para todo mundo de você, que você é um dos casos mais incríveis, né? Foram o quê? 7 atendimentos, né? 7. E depois a gente teve uma ou duas... fugiu o nome. Eu acredito que seja foram duas duas sessões a mais. 2 sessões que é... Vou repescar isso só pra ver Isso, como só é que para avaliar, né? tá. Se tá tudo bem. Avaliação. E hoje, você está aqui já quase 2 anos. Exato. Agora conte aí as evoluções. Nossa, sensacional. Depois da terapia, depois do processo de alta, veio algum pensamento desses? Não. Teve alguma recaída? Não. Os problemas a gente sabe que não vai Não, deixar de exato, existir. exato. A forma como Conta você aí pra gente lida- como é que você resolve hoje seus Exato. problemas, Isaac. Hoje, a primeira coisa que você que está numa situação, né, de depressão, ansiedade, acreditando que nada pra você faz sentido, quando você sair desse fundo do poço, não pense que os problemas vão acabar, né? O mundo vai ser mil maravilhas, vão existir, mas a forma como você lida com os problemas é que faz toda a diferença. Esse foi o meu embate, porque quando eu estava ali no fundo do poço, eu não sabia lidar com os problemas. Então, como é que eu lidava? Me excluindo, me isolando, desligando o celular, sempre reproduzindo para as pessoas quando eu era muito cobrado, então eu dizia para as pessoas o que eu estava passando, e assim, sem expectativa nenhuma. Hoje, sem motivação para trabalhar, sem motivação para conversar, para sair, nada disso eu fazia. Fiquei recluso por meses,
anos talvez sem sair, sem conversar, sem fazer absolutamente nada que uma pessoa normal fazia. Então, hoje, depois que eu passei por esse processo, eu vejo o sentido na vida. Então, eu acordo bem, sem aquele sentimento ruim, porque todo mundo que passa por essa situação, obviamente, a primeira coisa que impacta é no sono e no acordar, né? Quando você consegue dormir, quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é, nossa, tudo de novo, vou ter que passar tudo de novo, novamente. Aí vem aquele dia extenso, onde você tem que fazer as mesmas coisas e você só quer... Ele já acordava triste, nervoso. Ele, poxa, eu não acredito que eu acordei de novo, queria dormir e não acordar mais. E eu já começava o dia assim, oh, meu Deus. E ela acompanhando tudo, o maior né? impacto foi Conta pra gente, Marcela, como foi, né? Você... o que fez você acreditar que o Isaac ia conseguir? O que te fez manter em pé? Conta um pouquinho pra gente como era a rotina de vocês, que eu sempre parabenizei a você, né? Que a Marcela, finalizando o tratamento com o Isaac, ela também fez a terapia. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente sobre a terapia de casal, que fez uma diferença grande na vida deles. Não só na deles, faz uma diferença grande na vida de todos os casais. Fez na minha, fez na deles e faz diariamente, porque a gente muitas vezes não olha nem para a gente mesmo. Imagine para o casamento. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu sou terapeuta familiar, trabalho com casais e, através da minha história, eu mostro para eles que é possível sim você ter uma vida feliz, mesmo casado. Exatamente. E como? E come muito mais, né? Aí, casal é complemento, né? Exato. Não é só... como muita gente fala, né? Às vezes chega no período e diz, é meu peso. Não, gente, não é peso não. O marido não é peso não. O marido veio para te aliviar. Exato. É uma parceria ali, né? Isso, Eu costumo dizer que nesse período eu descobri verdadeiramente a pessoa que estava do meu lado. Porque às vezes você quer contar com todo mundo. Você acha que vai contar com família, com amigos, pessoas que batem no teu ombro. Tô com você pro que deve ir. Na hora que você tá ali, assim, não, abandona o barco, valeu, aquele abraço. E ela ficou desde o início, desde o primeiro momento. Eu sempre falei pra ela, eu tentava terminar com ela de todas as formas. Às vezes eu fazia todos os dias e às vezes eu fazia coisas para gerar um trauma, para que ela pudesse abandonar o barco, né? Conversava, fazia coisas, justamente para gerar esse impacto e ela, né, tomar a decisão, porque se ela saísse, que era a única coisa que eu tinha ali naquele momento me apoiando, né, a coisa que eu falo assim, sentido, né, de sentido de, nossa, ela tá aqui me apoiando, a única pessoa, a colocação correta é essa, a única pessoa que eu tenho aqui me apoiando é ela. Se ela sair de cena, eu consigo executar com mais rapidez aquilo que eu tenho em mente de tirar minha própria vida, porque às vezes o que me travava era ela, às vezes ela pegava e chegava num momento que eu já estava já perto de, né, conseguir. Exatamente. Bem pertinho mesmo, ela chegava, às vezes eu acordava de madrugada, ela dormindo de madrugada ali acordava, ficava maquinando, fazendo coisas, me automutilando, enfim. Então ela já chegava ali, via, presenciava aquelas cenas e ela, no caso, tinha uma empatia, né? Ela não abandonou o barco. Então, nessa situação, muitos casais se separam, né? Sim. Cada um vai viver a sua vida. Ela é nova, bonita, jovem. Ela tinha tudo para poder, né, ali naquele momento, falar, olha, eu vou seguir minha vida, eu vou voltar para casa dos meus pais, ou então você segue sua vida, eu sigo a minha. Mas ela continuou. Então, isso para mim foi o que mais me admirou, sabe? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Se você vê que tem alguém que já está tentando, que já está fazendo planos, nunca deixe essa pessoa sozinho. Porque é como o Isaac falou. Ele só precisava de um momento sozinho. Exato. Entendeu? Ele esperava pela oportunidade. Isso. Marcela, fala aí pra gente como foi passar por tudo isso. E se você sentiu em algum momento medo de não conseguir ajudá-lo. Senti demais. Principalmente na reta final, né? Que foi quando você apareceu, ele pensou, a gente até conversou, ele, me fizeram um convite para poder fazer uma terapia. O que você acha? Você acha que vai dar certo? Porque ele já tinha tentado antes.
E antes de ficar tudo um caos mesmo, durante o caos, ele tentou de novo. Tentou com especialistas na área mesmo, ele tentava e no meio do processo, quando ele ia começar, ele, não vou fazer não, porque não vai dar certo. E eu ficava lá, meu Deus, a gente já ia dar um pontapé inicial e não foi. Então, quando você apareceu, eu falei, vai, amor, tenta. Se não gostar, para, vai lá, começa, conversa. Se você não tiver empatia com a pessoa não tiver empatia, você para. Porque o principal é começar. Aí ele foi. E toda vez que ele saía, era como se fosse um network. Ele, ó, hoje foi assim, assim, assado. A gente sentava, conversava e reprocessava tudo de novo. Então, eu acho que o medo foi se esvaindo um pouquinho, porque eu fui acompanhando o processo. E eu ficava apavorada, às vezes, de não conseguir, de não estar perto no momento, de eu piscar, Isaac já aprontou, e eu ficava, meu Deus, ó, tô fazendo isso, toda hora eu ficava lá de olho nele, olhando pra ele. Então, quando eu fui acompanhando aquele processo, aquela melhora que era nos pequenos detalhes, que a gente tava falando quando ele acordava, o alívio que era quando Isaac acordava, e acordava sossegado. Isaac acordava, já acordava estressado, já acordava, poxa, já acordei, meu sonho era dormir, não acordar, mas eu ficava, meu Deus, o coração chegar. E apertava. essa diferença, Marcela, você começou a perceber logo nas primeiras sessões? Ou? Logo nas primeiras sessões, porque a gente começou a se aproximar mais. Ele só conseguia desabafar comigo. Só que quando ele começou a fazer terapia, ele começou a desabafar muito mais e ele começou a expor desejos e vontades que ele não tinha. Ele falava, pra que eu vou querer isso, se eu não presto pra isso, eu não preciso mais disso. E depois ele voltou a sonhar. Ele, vou fazer isso na empresa, vamos subir um anúncio para isso aqui, vamos tentar dessa forma, você me apoia? Eu falei, com certeza. Então, quando ele começou a desejar de novo, quando ele começou a acordar de novo, tipo, E é bom, né? Quando o resultado vem logo. São pequenas coisinhas no dia a dia que você percebe que a pessoa está melhorando. Porque quando a pessoa se esforça para mostrar melhor, às vezes ele está tentando encobrir alguma coisa. E eu morria de medo disso. Sim, com certeza. E eu comecei a acompanhar o processo, eu saía, ficava esperando, quando ele terminava, e aí, como é que foi hoje? Aí tinha dia que ele chegava, conversava tudo, tinha dia que ele ficava mais quietinho, mas eu ficava sempre observando por quê. No que mais pesava durante o dia, quando ele apresentava melhor, eu ficava aliviada. Eu falei, o negócio tá indo. E foi muito rápido ver Isaac sorrir de novo, ver ele planejar, começar a executar, passar mais tempo acordado, voltar a madrugar fazendo projetos, que é uma coisa que ele adora, que é estudar, que é trabalhar. Então, quando eu vejo Isaac se planejando de novo, é porque ele tá querendo depois. Porque se você não querer acordar no outro dia, você não quer saber do amanhã. E quando ele começa a planejar, não, amanhã vai ser melhor. Amanhã eu quero faturar tanto, vou fazer uma coisa com fulano, vou já cortar faz o cabelo. planos, né? Isso então, é maravilhoso. Ele de volta no jogo, como a gente fala, é maravilhoso. E o mais importante para mim foi também entender que eu não precisava de terceiros para ser feliz, porque assim, eu sempre aprendi, eu fui inserido, não sei se minha colocação aqui ela vai ser uma das melhores, mas assim, você tem uma parceria do lado ali, né? Que é o teu cônjuge, a pessoa que você dorme e acorda. Porque assim, é fácil você olhar para uma pessoa que você encontra de vez em quando e falar, não, conta comigo, sou teu irmão, isso e aquilo. Mas come 1 quilo de sal com a pessoa, né? Porque você não vai comer 1 quilo de sal de uma única vez. Então é de pouquinho em pouquinho, então vai levar tempo. E o nosso relacionamento, no início, ele era muito conturbado justamente por conta desses traumas, questões mal resolvidas que eu tinha. Então, no início, todo mundo olhava pra gente e dizia, não vai dar certo, se não dá certo no namoro, pra que vai casar, pra que vai se juntar, termina esse negócio. E hoje, assim, eu não vejo tudo que eu converso, tudo, converso sobre tudo, dinheiro, relacionamento, risada, piada, a gente faz tudo junto. Então, assim, nós nos completamos de uma forma que eu achei que não era possível dentro de um relacionamento, e tem muitos casais que vivem isso. Sim, com hoje, certeza. A gente não se expõe tanto na internet, mas a gente vive bastante. A gente dois. sai, para nós dois, a gente sai, assiste, conversa, porque às vezes você procura no outro, né? Não, eu vou contar tudo para um terceiro, um quarto. Só que às vezes você está dando munição para a pessoa, às vezes nem sempre você sabe se a pessoa está com boas intenções ou não. Aí você esconde o seu cônjuge, aí você vai lá e abre a tua vida, tô com depressão, ansiedade para uma outra pessoa. A outra pessoa vai lá, conta para uma terceira, uma quarta, que daqui a pouco tá todo mundo sabendo que você é um depressivo e aquilo dali não vai resolver, não vai te ajudar, sabe? Então fala assim, para quem resolve, né? Exatamente, fala para quem resolve, para quem vai te ajudar, quem vai estar te apoiando ali. Então, isso daí eu aprendi analisando dentro da terapia, porque eu passei a olhar para ela e falar, nossa, minha mulher, ela de fato é uma pessoa que está aqui para somar, para agregar.
E aí foi fundamental o papel dela, sabe? Que bom. Isso é muito importante. A rede de apoio é o acolhimento, né? É muito importante mesmo. Diz, Marcela, pra gente, o que é que te motivou para fazer a terapia também? O que mais me motivou foi ver os resultados de Isaac. Porque não é que eu não era cética, né? Mas quando você vê assim, você fala assim, hoje não precisa, tô de boa, tô legal. Aí quando você vê Isaac passar por aquilo ali, fala assim, poxa, não é que Isaac tá diferente? O negócio pode ser interessante. E eu criei, tipo assim, um desejo e um bloqueio ao mesmo tempo. Porque você chegar e se abrir pra pessoa, você fica, será que vai dar certo? Porque o meu primeiro impacto sempre era começar, tipo, não vou saber começar. Como é que eu vou contar isso aqui pra ela? Então, eu acho que o nosso primeiro encontro foi muito engraçado, porque eu cheguei abrindo tudo e você, não, a gente vai fazer assim, assim. Quando você me guiou, eu falei, pronto, vai dar certo. E o bom, né, Marcela, que você não precisa falar tudo se você não quiser, não é? O Isaac mesmo, eu sempre falo. Eu trabalhei com o Isaac, eu não sei nada da vida dele, que foi muito engraçado. Por isso que foi tão rápido, assim, porque ele entrou mesmo no processo e seguiu ali certinho e foi... E não tinha aquela necessidade tanto de falar, porque também isso vai da personalidade, né? Cada uma pessoa é única, cada indivíduo é único. Então, eu já tenho mais necessidade de falar. A Marcela também já tem. O Isaac já não tem essa necessidade. Então, quando você sabe que você pode resolver sem precisar abrir a sua vida inteira, é maravilhoso. Eu atendo muitas pessoas que vêm justamente por isso. Porque são pessoas que não podem se expor, né? Pessoas que não querem mesmo se expor. Então, trabalha de uma maneira que não expõe a sua vida toda, mas resolve. Né, Isaac? Resolve. Muito, muito. A questão também, muita gente pode estar se perguntando, qual o sentido... Primeiro, a gente tem que desmistificar essa questão da saúde mental. A saúde mental importa. Independente da idade que você tenha, nós vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados a todo momento com negatividade, com traumas, e eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a nossa vida ela segue um fluxo às vezes meio que repetitivo, e algumas coisas que aconteceram no passado vêm à tona novamente, situações, aconteceu há 5 anos atrás. Às vezes uma situação muito similar acontece novamente, e aquela situação foi justamente uma situação de um trauma, de uma experiência negativa. Então todo mundo precisa de procurar ajuda, né, para ter uma melhor saúde mental, para se cuidar, porque saúde mental não é brincadeira. Então assim, se você puder procurar um terapeuta, procure. Procurar ajuda, procure. Aí você deve estar se perguntando, mas por que a Marcela, ela precisou fazer terapia também? Primeiro porque a terapia é para todo mundo, né? Sim, e a TRG principalmente. Eu sempre falo, a TRG é para todo mundo. Todo mundo, exatamente. E depois pela questão também da experiência que ela teve comigo, que gerou um trauma, né? Então assim, imagine aí você ter o seu cônjuge passando por toda uma situação, né? Ela sendo bombardeada ali a todo momento, me vendo naquelas situações. Tá, eu me curei, tô 100%, mas e o que ficou nela? Isso. Então, por isso que é importante, né? O que eu falo, assim, sempre para os casais, né? Assim, quando a gente nasce, a gente ganha uma mochila, né? Aquela mochilinha que a gente tem que carregar a vida toda. Nem nasce, já desde a barriga você já tem aquela mochila, porque todos os impactos externos, eles afetam o feto, né? Então essa mochilinha já tá lá, e essa mochila ninguém pode pegar de você, nem você pode deixar ali descansando. Você tem que carregar ela desde quando tá na barriga da mãe até a hora que você morre. Exatamente. E quando você casa, você tem que carregar a sua mochila, e aí vem uma terceira mochila, que vai ser a sua, a do seu cônjuge, e a mochila do casamento. E essa mochila, não pode carregar sozinho. Tem que cada um segurar em uma alça. Agora, se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, vai seguir em frente? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque você já tem o seu pezinho, ela já tem o dela, e agora o peso, porque do seu peso você vai trazendo outros pesos para o casamento. Porque aquilo que era lindo e flores, quando começa a namorar ou quando casa, com o decorrer do dia, você vai expondo os seus problemas, até inconscientemente. Porque tem coisas que a gente faz, como o Isaac falou, a gente repete padrões.
da nossa geração, da nossa criação, da nossa infância. Nosso cérebro, ele não cria nada. Exato. Ele só repete, ele só espelha. Então, por isso que o novo é tão difícil. Muitas vezes você fala, por que é tão difícil eu ser um profissional diferente do meu pai ou da minha mãe? É uma luta. Eu falo isso por experiência própria. Por quê? É uma coisa que eu não estou repetindo, eu tenho que criar. Então, quando você vai criar algo, o seu cérebro ele vai querer te tirar dali. Por quê? Porque dá mais trabalho, exige mais esforço, então dói. Toda vez que dói, o cérebro quer te tirar daquela situação. Por quê? A função dele é te deixar bem, confortável e feliz. Por que a zona de conforto é tão gostosinha? Exato. Entendeu? Então é isso. Então essa mochilinha que a gente adquire quando a gente casa, ela pode ficar leve também. É onde entra a terapia de casal. Então fala pra gente, Marcela. A gente começou, eu e o Isaac, a gente já tá conversando demais. A gente cortou Marcela ali. Me fala, você estava falando da terapia, do início, que foi diferente, que você... me diz o que você achou. Qual foi a sua expectativa? Você imaginava uma coisa e era outra? Como que era a Marcela antes da TRG e como é a Marcela hoje? Vamos falar da Marcela um pouquinho só. Depois, se for falar tudo, tem que ser outro podcast, né, Marcela? Com certeza. A gente viu aqui. Olha, a Marcela de antes era uma Marcela cheia de camadas, né? Como você falou, eu peguei esse bordão e eu achei ele incrível. Ela estaria aqui hoje? De jeito nenhum. Ela quis aparecer. Só que eu falei assim, não, dá licença que eu vou lá sim. Então, era cheia de trauma, cheia de ignorância, né? Que quando a gente não se abre pra aprender, a gente é ignorante. Então, eu ficava assim, ai meu Deus, fazer terapia, eu vou falar o quê pra ela? Ai, mas se eu falar isso, ai, eu não quero falar isso não. Então, você começa cheia de bloqueios. Eu tava cheia de bloqueios, cheia de trauma. E o engraçado dos traumas é que a maioria deles você não sabe que é um trauma. E você não sabe que tem. Então, quando eu cheguei pra falar com você, eu falei, ai meu Deus, eu vou falar o quê com Daiane? Aí você veio com essa modalidade do TRG, onde você conduz, onde você se abre, você entra como se fosse um portal. Você chega lá e você resolve o seu problema. Você não tem que estar contando pro outro, esperando o outro resolver pra você. Então, foi uma coisa que eu olhei assim, rapaz, vou na curiosidade. Porque eu tinha vontade, mas tinha um bloqueio. Eu falei, meu Deus. Aí, quando eu cheguei, vi que você era uma pessoa muito tranquila, que você conduzia. Falei, rapaz, acho que vai dar certo sim. Aí eu fui lá e mergulhei de cabeça. Aprendi muita coisa nova, me libertei de muitas travas, que eu tinha muita trava. Inclusive, atrapalhava muito o nosso relacionamento. Porque Isaac, ele é uma pessoa muito comunicativa. Se eu faço alguma coisa, ele, vem cá. Aconteceu isso, e eu não queria resolver, não. A feia era daquela que né? A briga começava, dava a linha. E hoje? Hoje eu chamo ele também. Falei, vamos resolver, né? E eu converso demais. É uma coisa que, tipo assim, daquele probleminha de você se abrir mais pros outros ou se fechar, eu me fechava demais. Acontecia as coisas, eu aquieta. Eu guardava pra mim, eu chorava sozinha, eu engolia o choro. E chegava momentos que explodia, que foi quando eu comecei a ter ansiedade também. Inclusive, quando a gente namorava, você... tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Demais. Por isso que as pessoas acreditam... Porque assim, a gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado, né? Então, Sim. ficava o lado dela falando, não vai dar certo. Ficava ao meu lado, rapaz, vai dar certo. Quando a gente casou, e a gente foi, né, comer 1 quilo de sal juntos, a gente teve que aprender a se adaptar, principalmente nessa parte de comunicação, principalmente da parte dela. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um relacionamento perfeito, e quando eu digo perfeito, é perfeito mesmo, sem assim... E olha que eu trabalho em casa, a gente passa 24 horas juntos, olhando um pra cara do outro. Não enjoa. Vai dormir, não enjoa. É desafiador, mas quando você tem a sua mente estruturada, né? Os dois. Exato. Por exemplo, comunicação. Agora não dá mais briga, nós dois juntos. Mas antigamente. Você sentia que a relação de vocês precisava de um cuidado? Ou você achava normal? Sentia, mas não sabia que era assim. Não sabia que ia resolver, né? Eu sabia que em algum momento ia resolver. Falei, no Isaac ele vai resolver aí. Deixa você acreditava que a terapia de casal ia trazer isso pra vocês? Essa tranquilidade? Não, eu achava que, tipo assim, eu ia contar meu problema, a pessoa falou, você tá fazendo isso e isso errado, volta lá e resolve isso. Eu ficava, ai meu Deus. Então o Isaac, ele me mostrou como é que funcionava. Ele falava, a Daiane vai fazer isso e isso com você, você vai ter que se entregar. Se você não se entregar, não vai funcionar. Porque eu faço assim, 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 assado e funciona. E eu ficava matutando, eu falei, como assim? Aí foi abrindo a curiosidade. Acho que
o fato de Isaac ter feito, ele abriu um leque pra mim, porque eu falo assim, esse negócio de chegar lá e conversar com a pessoa, eu não vou querer falar. Então, quando você falou assim, ó, se não precisar, não fala. Só pega, faz isso, faz aquilo. Então, funcionou muito. Tinha hora que eu não conseguia, não. Eu falava mesmo. Eu falava, Dani, eu vou te contar. É assim, assim, assado. Então, acho que funcionou muito legal, porque foi uma coisa mais leve. Eu achava que ia ser intenso, que eu ia chorar, que eu ia soluçar demais, que eu ia falar, ô, Daiane, não vou conseguir falar. E eu consegui. A gente criou um vínculo que eu falei assim, ó, vou guardar não, vou te contar. Vai que você me ajuda a resolver isso aqui. Então, foi incrível pra mim também, porque eu melhorei muito. Eu aprendi a me expor, falei, ó, Isaac, eu tô sentindo isso e isso. Isaac, você tá sentindo o quê? E eu, ok, tá. Você concorda comigo isso e isso e ok, tá. Ele, mo, tô vendo isso e isso errado, a gente precisa resolver. E eu sabia balançar a cabeça. Você lembra que o nível de ansiedade estava tão alto que os primeiros atendimentos você não conseguia nem fazer respiração, parar. O parar para respirar teve que treinar um monte, né? Não conseguia dormir de noite. A autorregulação estava bem difícil, dificuldade, né, no sono. E hoje, tá dormindo bem? Hoje eu tô de boa demais. A gente tira um cochilo na tarde, dorme a noite tranquilo. Sem contar que quando você tinha usado o exemplo da bagagem, né, que os dois carregam. Sim. E assim, quando você Como é que tá essa mochilinha? Não, tá ótimo, maravilhoso, porque assim, ela encontrou uma força similar à minha. Você não pode, o exemplo que você usou foi muito preciso, porque você não pode ter ali um lado mais forte do que o outro. Você tem que ter um equilíbrio, porque se eu for o lado mais forte, vai pesar mais pra mim. Como era antes, né? Como era antes. Porque Exato, às vezes falava você que levava o relacionamento, ele realmente levava. Porque era tudo pra ele. Se tava bom, tava ruim, era só ele que resolvia. Exato. Isso. Então hoje não, hoje... E você percebeu que isso não era uma culpa sua. Isso era uma traumatização, era bloqueios que você tinha. Eu era literalmente travada. Isso. E o que é importante aqui, alguém deve estar aí se perguntando, mas como é essa terapia de casal? Porque ela fala da parte dela e ele fala da parte dele. A terapia de casal, gente, é diferente aqui com a metodologia TRG, porque a gente faz separado. Não é a junção. A gente tem casais que a gente ainda junta uma vez. Vocês dois nem precisaram, porque como eu já tinha trabalhado com o Isaac e depois a Marcela, então eles foram se ajustando. Mas quando é necessário, a gente faz um atendimento junto só para conhecer mesmo ali, mas nem é preciso. Porque, como a gente falou aqui, cada ser humano é único. Então, a gente tem que tratar primeiro a nossa bagagem, a nossa mochilinha individual, porque automaticamente, quando você tira o peso dos seus bloqueios, a maioria das pedras, elas saem da mochila conjugal, né? Então, o que acontece, uma coisa importante que vocês falaram o tempo todo aí, que eu vou deixar aqui bem claro, é comunicação. Exato. Comunicação é a chave do sucesso para um casamento leve e feliz. Vocês concordam? Com certeza. Como era a comunicação de vocês antes do processo terapêutico e como é hoje? Era muito ruim, porque Isaac, ele falava. Ele se abria, ele falava, eu tô me sentindo assim, porque isso aconteceu. Eu fiz isso com você, me perdoe. E eu ficava lá. Você me perdoa? Eu falei, me perdoe. E você, como é que tá se sentindo? Não, tá bem. Eu tava um caco por dentro, não sabia dizer assim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu me sentia assim também. Então, um relacionamento cheio de ruídos, que era o que acontecia com a gente, hoje não acontece mais, ficava muito mal entendido. Então, ele chegava e me perguntava as coisas, eu não sabia dizer, aí ele entendia de um jeito e ficava por isso mesmo. Então, ficava se arrastando um problema tão pequeno que poderia ter resolvido num... amor, tá bom, você tá certo, eu realmente errei, ou senão, amor, você fez isso e isso, naquela situação ali eu não gostei, amor, me perdoa, não vou fazer mais. Então, uma coisa bem pequenininha que você consegue resolver no amor. A gente não tinha. E são detalhes, né, porque assim, por exemplo, hoje eu gosto muito de projetar meu futuro, sempre, principalmente depois da TRG, né, que eu aprendi, então assim, a gente projeta muito. A etapa, né, potencialização é fantástica, é muito é a bom, parte que eu mais gosto. Eu às vezes me pego pensando, falo, o que levaria hoje o meu relacionamento a acabar? Eu fico projetando situações com base no que eu vivo hoje e eu não encontro. Por quê? Porque a gente está alinhado, isso é muito importante justamente por conta da base de confiança que você tem, né, com o outro, da questão da comunicação, porque a gente conversa de tudo. Então, hoje a gente vê inúmeros casos de mulheres que são agredidas, mulheres que passam por situações
eu chego pra ela e falo, olha, ó por que essa mulher tá passando por isso. Aí quando você vai ver, existe um homem por trás, inseguro, um cara que tá mal resolvido. Hoje eu tive uma conversa recentemente com colegas, que eu falei justamente sobre isso. Falei, hoje eu não tenho ciúme nenhum da minha esposa. Ah, não, mas é porque você não passou por situação. Eu falei, meu amigo, ela pode sair com uma amiga, ela pode ir pra uma praia, ela pode viajar, ela pode fazer o que ela quiser. Eu sei quem tá do meu lado, eu conheço a pessoa que tá do meu lado. E ainda que ela venha fazer alguma coisa, é sobre ela, não é sobre mim. É por isso que é importante você se resolver, porque você, outra pessoa, não, tem uma amizade, isso não é só para casamento, não é só para, é para relacionamento de amizade, é para tudo. Porque tem pessoas que são ciumentas até com amigos. Até com amigos, exato. E você falou um ponto perfeito, Isaac, que é uma raiz assim muito forte. O ciúme, as pessoas normalizam. Exato. Acha que é normal você sentir ciúme dos seus irmãos, você sentir ciúme da sua namorada, e o ciúme é como toda emoção, né? Desde que ele seja só aquele ciúminho que não te atrapalhe em nada, ok. Agora, aquele ciúme que você não pode deixar sua esposa sair sozinha, nem um pouquinho, tudo bem que tem que estar andando juntos. Exato. Mas uma ida a um shopping, tem casais que não admite, entendeu? Então o ciúme, gente, não é excessivo, ele não deve ser normalizado. Ele tem uma raiz muito forte na infância de insegurança. Exatamente. Normalmente, quem vive em ambiente quem cresceu em um ambiente inseguro, ambiente de separações, de brigas, né, constantes, de pais, né, na frente das crianças, que eu também trabalho com adolescente e isso eu falo assim, acaba com a mente da criança, acaba com a mente do adolescente. Então, vamos ter atenção a isso. Não vamos normalizar esses sentimentos que não são normais. É como ansiedade. Você sente a ansiedade, a função dela é o quê? É te impulsionar. Você sentiu um pouquinho? Todos nós sentimos. Eu sou terapeuta, mas eu vou fazer uma gravação, vem aquela ansiedadezinha. Vamos respirar. Chama de ansiedade boa, né? A ansiedade boa. Agora, não me atrapalhe em nada, não vai me tirar do roteiro, não vai fazer eu cancelar, entendeu? Desde que essa emoção, ela te atrapalhe, seja ela qual for, precisa ser olhado. E tratado no individual, tratado, exatamente. Porque quando eu me tratei, eu passei a ter uma segurança. Por exemplo, eu já vivi situações onde eu fui, e olha que eu sou uma pessoa completamente tranquila, de boa, assim, não sou presente nas redes sociais, um pouco antissocial, mas um antissocial bom, né? Porque assim, eu gosto de focar nos meus projetos, low profile, né? Mas assim, sempre que tem, é da minha personalidade, também. Quando você entende, né? Exatamente. Que o seu perfil é assim, você não se julga. E eu me sinto bem, acabo me sentindo bem, porque igual você falou, faz parte do meu perfil. E quando eu vivia, por exemplo, eu falei, não, se todo mundo é popular, eu vou ser popular também. Então, isso atraía muita coisa negativa para mim, no sentido de julgamentos, de pessoas que vinham e falavam coisas e coisas que geravam traumas e traumas e traumas que, por exemplo, hoje eu não me importo mais, sabe? Então hoje se eu chegar uma pessoa e falar, não, eu achei isso de você, não, tranquilo. O que importa, né? Tudo bem, você tá bem. Acabou. É igual uma vez o Leandro Carnal, ele fala, né? Que é uma coisa de se pensar. Ele vai se irritar porque uma pessoa chamou ele de careca? Não, porque ele é careca. Pois. Né? Ou então, não, seu cabeludo. Mas ele é careca, então assim, independente da opinião do outro. Aí já vem o trauma. Se ele sofreu algum tipo de bullying na infância em relação. Até mesmo a cabeça, mesmo que ele não era careca. Ele vai sentir o gatilho mental. É onde vem a raiva excessiva. Entendeu? Então, tudo que a gente sente em excesso no nosso corpo é um gatilho mental. Você tem que olhar aquilo ali. De onde eu senti isso? Porque é inconsciente. É igual a Marcela falou. Tem coisas que a gente não sabe que é trauma. Marcela, se você quiser falar um pouquinho sobre aquela questão da dependência emocional, que é um assunto assim vasto, né? Só um pouquinho, como que era a sua vida em relação a isso, né? Se você quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Então, eu acho que parte das minhas travas foi por conta da dependência emocional, né? Isaac, eu acho que
Ele já foi muito sobrecarregado por minha casa, porque tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que ter o apoio de alguém. Eu não conseguia fazer nada sozinha, eu não conseguia resolver um probleminha, uma coisa que eu estava acostumada a fazer sempre, tinha que ter alguém ali para me apoiar. Eu não vou conseguir fazer sozinha não, ou me ajuda aqui, eu tinha que dormir sempre com alguém e tal. Então, era uma coisa que eu precisava de um apego, eu tinha que ter um suporte ali, uma âncora, alguma coisinha ali que eu tinha que me apegar, porque sozinha eu não consigo. Então, veio a insegurança. Hoje, a gente até brinca, né, que Isaac fala assim, rapaz, eu tô aqui trabalhando, assim, não tem como ali fazer a feirinha, não, eu falei, me dê que eu vou e volto. Você ia? Ai, não ia não. Ô, Daiane, eu ia pedir uma carne no mercado, eu falei, moço, me dá 1 quilo de não sei o que, e eu ficava matutando. Falei, tô ensaiando aqui, porque na hora vai sair certinho, sai tudo bugado. Gente, que nem agora vocês, a gente ri, né, Marcela? Né? Mas era muito ruim, né? Você não conseguir nem sair de casa sozinha. Era um negócio assim que travava mesmo. É um negócio fácil de fazer e eu tipo assim, amor, faz isso aqui pra mim, amor, me ajuda aqui, vamos ali. Uma coisa que você pode resolver, tá na tua mão. Naquele dia que você mandou uma mensagem, eu tô indo na academia, sozinha, que Isaac foi trabalhar, alguma coisa assim. Eu falei, sozinha, que a minha mãe não foi hoje, olha. E quando a gente ia junto, que eu falava assim, tu não quer terminar aí não, que eu vou na frente? Não. Eu deixava de fazer o que eu tava fazendo, faltava 2, 3 exercícios, eu parava e ia junto com o Isaac. Pra não voltar sozinha pra casa. É gratificante isso, né? Demais. Maravilhoso. Então hoje eu consigo fazer tudo sozinha. Ele ainda brinca, tá mocinha. Cresceu. A evolução do outro. Então a gente brinca com as coisas que antigamente eram trauma, hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Passado, eu sempre falo, como o Isaac falou no início, né? Nada acontece ao acaso. Às vezes as pessoas falam, né? Depressão, é falta de fé, falta de Deus. E aí não quer procurar uma ajuda porque acha que vai resolver só de alguma maneira na igreja ou de algo parecido, né? E a gente fala, gente, Deus, ele dá o dom para cada pessoa, cada profissional, ele tem um dom dado por Deus. Então, assim, eu tenho fé, eu tenho que ter fé e redobrar essa fé, porque nos momentos difíceis a gente procura logo um culpado. E normalmente, né, quer culpar Deus. Então, nunca culpe Deus por nada. Só agradeça e peça a Ele para botar na sua vida pessoas que possam te ajudar. Por quê? A gente não consegue sozinho. Muitas vezes a gente vai tentando, vai jogando ali com a barriga e tal. Às vezes consegue até um pouquinho, mas chega uma hora que você acaba tendo uma recaída. Então, se você procura um profissional qualificado, uma metodologia que resolve, e você trata isso, Deus, ele está muito grato por você estar vendo o que ele está botando na sua vida. Porque eu falo, assim, a TRG entrou na minha vida porque Deus colocou um anjo, que foi o professor Jair. Então, hoje, eu sou anjo de várias pessoas, porque ele me coloca na vida das pessoas. Só que para a gente viver isso, a gente precisa passar por um processo. Exato. E o primeiro passo é o quê? É dar o passo. Então, se o Isaac não tivesse aceitado ajuda, se a Marcela não percebesse que não era só o Isaac que precisava de ajuda. Então, hoje, o casamento de vocês estava como está talvez hoje? eu não estivesse nem aqui, né? E assim, eu sempre pontuo, eu conversei com a Marcela antes de vir pra cá, eu falei muito sobre essa questão da necessidade de você querer. Esse primeiro passo você tem que querer mudar de vida, sair dessa situação, porque quando você encontra a oportunidade, encontra a pessoa preparada, é igual um cavalo que passa sem ser, não vou pegar não porque tá sem ser. Não, apareceu o cavalo, você monta em cima e vai. O que é que isso quer dizer em relação à minha vida? Que a oportunidade é a mesma coisa. Então, às vezes, você está perdendo a oportunidade de sair de uma situação, está vendo esse podcast justamente passando por essa situação, e essa é uma oportunidade que você tem de resolver. E assim, a Daiane, ela assim como outros terapeutas e profissionais da área, ela é apenas um veículo que nos conduz, é um interlocutor, né? É um intercessor, mas o resultado ele só vai acontecer se você estiver ali na direção da sua vida. Porque não adianta você ocultar as coisas, chegar na terapia. Várias vezes eu chegava na terapia, principalmente nos primeiros dias ali, porque vem aquela energia, né? Você fala, poxa, é bacana e tal. Quando você vai para a terceira, quarta sessão,
Aí você fala, rapaz, hoje eu vou dar uns migué aqui pra poder sair. Só que quando você tá lá dentro, aí você se empolga, aí você... E quando você vai ver, já passou, né, uns minutos ali, você já fez o que você não queria fazer, porque aquele não querer fazer é justamente não assumir o controle da sua vida, é não ser responsabilizado, porque hoje é fácil, né? Colocar, você falou de Deus, as pessoas culpam ou Deus ou o diabo, tudo é Deus ou o diabo, mas assim, verdade. gente, Deus ele dá o sol, a chuva para ambos, o mal e o bom. Então, a gente tem que entender que nós temos o controle total da nossa vida. Claro que Deus ele permite algumas coisas, Deus ele está lá de cima olhando tudo, porém, algumas coisas da nossa vida cabe a nós mesmos resolvermos e dar o primeiro passo. Então, quando a Daiane, eu não dei o primeiro passo em ir buscar, né, a Daiane, mas eu dei o primeiro passo em aceitar a ajuda. Isso. E a rede de apoio é tão importante porque você encontrou em uma pessoa, né? No seu amigo, que não era nem tanto amigo. Não era, exatamente. A ajuda. Exatamente. Você falou com ele para ele se afastar de você e ele não se afastou. Então, assim, eu falo todos os dias a ele mesmo, né? Que é o Clécio, meu esposo. Que você não é o primeiro. Quem viu o Levecast de Zezinho, ele participou também, né? E ele faz isso todos os dias. Todo mundo que ele passa e vê com algum tipo de problema, qualquer coisa assim relacionado à saúde mental, ou até física mesmo, porque tem coisas que a gente sente no físico que a origem é emocional. Exato. Ele sempre fala, e ainda fala, né? Mesmo que você não faça com a minha esposa, procure a metodologia TRG, porque é a que resolve. Então, o que a gente vem dizer com isso? Gente, existe cura sim. Agora a gente precisa, igual o Zac falou, aceitar ajuda, buscar ajuda, dar o primeiro passo e acreditar. Porque realmente, né, Isaac, você passa por tantos processos, eu também passei. Exato. Eu tive uma história também, não foi igual a do Isaac, mas foi relacionada ao luto. Mas eu também busquei ajuda de várias formas, já estava desacreditada, até que consegui aqui com a TRG. E hoje eu falo, eu sou até suspeita para falar. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho 100% de resultados. Porque você vê que eu coloco o cliente para se comprometer, né? A gente fala cliente por quê? Porque paciente tem paciência. E quem vem para a metodologia TRG não tem paciência. Ele tem dor e tem pressa. Então, por isso que a gente não fala paciente, fala cliente mesmo. Exato. Porque ninguém tem paciência quando está doente. Você quer resolver, entendeu? Então, é isso, assim, eu só tenho que elogiar mais uma vez vocês, né? Eu sempre elogiei o Isaac por aceitar ajuda, por ser homem, por estar na terapia, que os homens resistem muito, achando que é só as mulheres que têm problema. E a Marcela, pelo apoio total que ele te deu, que ela te deu, né? E se todo mundo tivesse, né, essa força, né, de estar ali perto, e quando não conseguir, buscar ajuda também, porque muitas vezes a gente acha sempre que o problema é o outro, e não olha pra gente, né? Exatamente. Então, quando você tem uma mente estruturada, você consegue resolver tudo com mais facilidade e leveza, não é? Eu ficaria com vocês aqui até amanhã conversando. Pra mim, tô tranquilo. Então, vamos lá. Tem algo que você deseja falar mais ou já quer deixar um recadinho pro pessoal? Alguém que esteja... Tem algum ponto que faltou falar, que você quer falar? Não. É porque assim, é muita coisa. A gente ficaria aqui horas, 4, 5 horas tranquilo. Então, pronto. Então, você deixa sua câmera aquela ali, você vai deixar um recado para quem está passando, né, por alguma dificuldade emocional, quem está desacreditado, quem já passou por várias terapias e não acredita mais, que não tem cura, que não tem jeito. Deixa um recadinho para essas pessoas, Isaac. Eu gostaria de falar agora para você que está passando por essa situação, que existe esperança e que essa esperança está em onde menos você acredita que esteja, dentro de você mesmo. Eu acho que se você acreditar, se der uma chance, sabe? Se amar, se der uma oportunidade,
você vai descobrir que existem coisas maravilhosas para se viver nesse mundo. Porque a gente, geralmente, quando está numa situação como essa, vive muito desacreditado do mundo, só consegue enxergar o lado obscuro, mas existem tantas coisas boas, sabe? Existem tantas coisas ainda para se viver. Talvez eu esteja falando com um jovem, um adolescente, ou talvez uma pessoa de mais idade, independente, né, da tua idade, da tua etnia, da tua região, você é um ser humano que veio para esse mundo com um propósito especial, o propósito de viver algo único que talvez você tenha perdido ao longo da sua trajetória, mas que agora, ouvindo esse podcast, né, vendo, né, todas os depoimentos, todas as nossas experiências, nasceu aí dentro de você uma ideia de tomar uma decisão, de tomar um primeiro passo, né? E o que eu digo para você é, procure o mais rápido possível, porque existe solução. Eu estava no fundo do poço, né? Para mim, eu não via mais alternativas, porém, hoje eu estou aqui, falando para vocês. Gostaria de contar muito mais, né, das experiências que eu tive, mas somente esse pequeno vislumbre que você teve aqui do nosso contato, das nossas conversas, te mostra que, ainda que você esteja no fundo do poço, existe solução para você, existe saída para você também. Então, procure ajuda, procure a Daiane, a doutora Daiane, procure, se você não conseguir falar com a doutora Daiane, procure um outro profissional, mas não fique na situação que você está. Se dê uma oportunidade, se dê uma chance de voltar a sonhar, de voltar a viver. Esse é o meu recado para você. Já ia esquecendo. Oh, que maravilha. Olha a frase aí. Olha aí. Nossa, cadê? No fundo do poço tem uma mola, exatamente. E impulsiona, é fato, olha aqui. Essa frase marcou muito dentro dos nossos atendimentos. Exato, Veja a sua... Oh, que maravilha. Marcela, se... A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Que maravilha. Com certeza. Amei. Essas frases são frases que marcam durante o nosso atendimento e eu gosto muito de valorizar, né, essa disponibilidade, né, de vocês estar me ajudando nesse projeto de desmistificar o cuidado com a saúde mental e mostrar mesmo, fazer terapia não é para fraco, não, é para quem quer ter uma vida leve, feliz e tranquila. A né? vida não já é tão complicada. Isso, exatamente. Tudo. Então tá tudo bem, é legal fazer terapia, gente. Vamos vamos normalizar, né? E eu Faz falei, alívio. É. E é maravilhoso, porque quando você termina, você começa algumas terapias que a gente faz, eu comecei chorando. Daí você quer chorar? Eu falei, eu quero, mulher, se alivia, tu vai se sentir tão bem. E a gente terminava dando risada. Então é uma coisa que, tipo assim, você acha que é ruim, é legal. É legal porque eu vivi essa experiência de não querer. A Daiane falou, e aí, bora, eu não quero não. É um ambiente sem julgamento, você, né? Tá e você lembra quando a gente estava finalizando? Eu falei, vai ter como aí a gente fazer, né, um processo aí recorrente. Não, acabou. Tem só a revisão, né? Aí a gente faz revisão, já vai fazer o quê? 2 anos? Já vai fazer 2 anos, passou muito vamos rápido. marcar uma revisão aí, né? Foi pra ontem. Então, nós só temos assim, revisão, normalmente tem pessoas que gostam, igual a Marcela fala, às vezes eu gosto de conversar, e marca de 6 em 6 meses, tem outros que já tá tranquilo. Aí a gente fala só pra saber como é que você tá, né? Isaac, a gente faz esse acompanhamento. E, gente, é isso. A terapia TRG não é eterna, tá? É um processo. É um processo. Tem início, meio e fim. E tem 100% de resultado. E você precisa colaborar. Você Mas colaborando... tem clientes que não quer alta, viu? Tem clientes É porque é bom demais. Aí a gente tem que trabalhar a dependência emocional do cliente. Exato. Porque aí acaba, né, vindo até É muito você, bom. né, Eu fico assim... muito feliz por conta de todos esses resultados. E eu poder fazer parte disso, da história de vocês, é maravilhoso. Vai lá, Marcela, deixa o seu recado. A câmera da Marcela é qual? Essa ali? vai lá. Então, pessoal, o que eu digo pra vocês é, acredita. Parece ser muito difícil, parece que você não vai conseguir falar, que você não vai ter o suporte que você precisa. Mas a verdade é que a Daiane e todo profissional, ele tá ali somente pra te conduzir, para tirar sua dúvida, para saber onde é que tá doendo. Dizer, tá doendo aí. Por que tá doendo aí? Bora descobrir. Então, ele
o profissional ele vai te ajudar a saber onde dói e vai te ajudar a te curar. Então, foi uma coisa que eu comecei achando que não ia dar certo, acreditei no processo, colaborei muito, porque depende muito da pessoa. Então, foi leve, foi triste. Quando a gente trabalhou coisas tristes, eu não sabia que doía. Chorei, sorri no processo, aprendi a controlar a ansiedade. Hoje eu não tenho ansiedade, não tenho insônia, graças a Deus. Aprendi processos que eu precisava muito. Não sabia dizer não, não sabia me impor, não sabia dizer o que eu estava sentindo. Então, como pessoa, eu melhorei muito. Como casal, melhoramos muito. E meu esposo, graças a Deus, hoje é uma pessoa que consegue sorrir, consegue viver melhor, consegue ter planos. E com fé em Deus a gente vai alcançar todos eles. Então a gente só tem a agradecer ao processo TRG, que a gente não sabia que existia e que foi muito bom ter conhecido. Então a Daiane foi maravilhosa nesse processo, foi uma pessoa incrível mesmo, fora do profissionalismo, incrível, como profissional, maravilhosa. Então foi muito bom ter participado desse projeto, que é a TRG. Foi incrível mesmo, Daiane. E para a rede de apoio, para esposas que passam por essa situação, o que você tem, assim, tem um recadinho? Quer deixar algum recadinho? É pouca coisa para dizer, viu, mulher? Acredita, porque o teu marido vai estar de volta. É uma coisa que, às vezes, ele não vai acreditar. Se você não acreditar, dá uma oportunidade, porque é muito difícil. É difícil pra caramba você ver a pessoa que você mais ama tá ali no fundo do poço. Ele dizer assim, não tem solução. E você tá ali, chorando junto com ele, ajoelhado naquele chão. Eu falei, tem sim, amor. Ele não tem. Aí chegar uma oportunidade de você pedir ajuda pra alguém e você se fechar, é um erro muito grande. Porque às vezes você não consegue resolver sozinho. Você acha que consegue, ou às vezes você desacreditou. Aproveita a oportunidade, marca uma sessão, senta com ele, convence. Porque parece ser muito difícil dar o primeiro passo. Até você chegar lá, foi um pulo enorme. Porque quando você acredita num processo, você já deu um passo tremendo. Que o difícil é acreditar. Então, quando você chegar lá, o processo vai ser difícil, vai ser doloroso, mas no final vai ser muito recompensador. Porque não tem o que pague ter Isaac de volta. Não tem de jeito nenhum. Foi uma coisa que eu chorei, eu me desesperei. Teve dias que eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? E graças a Deus a gente está aqui hoje para dar testemunho, porque foi muito difícil ver o processo. Se não fosse a TRG, eu não sei nem o que seria da gente, porque você literalmente está sozinho. É só você e ele ali. Então pode ser um irmão, pode ser um esposo, pode ser um parente próximo, até um amigo. Indica, porque é muito fácil você dizer que não quer mais nada, mas é muito difícil você pedir ajuda. Então quando você dá esse passo de pedir ajuda, foi o melhor passo que você pôde ter dado, porque depois que você consegue se libertar disso, o alívio é tão grande. Todas as áreas da vida, né? É um alívio demais. Melhor. Você acordar de manhã e ver essa pessoinha aqui do lado. Feliz, parecendo um passarinho cantando para dar corda. Gente, eu só quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Levecast. E agradecer também, né? Em primeiro lugar, a gente agradece sempre a Deus por estar aqui e por nos confiar essa missão, que é uma missão. E agradecer todos, né, da produção. Os meninos, sem eles aqui a gente não tava, né? O Enzo ali, o meu filhão, que tá aqui no videomake, o Vinícius. Eu quero também aproveitar, te cortando, peço até perdão, te agradecer em especial, porque se não fosse você, né, hoje eu não sei como é que estaria a minha vida, né? Ao Clécio, que não está aqui. Eu pensei que eu ia encontrar ele aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou dar um abraço naquele camarada que, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, uma gratidão imensa. Eu já cheguei para ele e falei que, assim, a missão dele nessa terra aqui é fantástica, porque de vocês, né, vocês dois, porque foram um veículo muito importante são, exato. Então, assim, muito obrigado mesmo, viu, de coração. Quem puder, gente, pode ir lá e vale muito a pena. Vale a pena, com certeza. Parece difícil, mas não é gente. Confia. Então, meu muito obrigada a todos. E eu queria deixar um recadinho para você que está aqui ouvindo. Se você gostou, já dá um like, já compartilha para que chegue para mais pessoas, né? É importante que a gente espalhe, que vocês me ajudem aí nessa missão. Porque juntos nós somos mais fortes. Então, quanto mais a gente espalhar que saúde mental é prioridade, a gente vai estar fazendo bem não só para o próximo, mas para a gente também. E te dizer que não existe inverno o ano inteiro, que a depressão tem cura sim. Agora você precisa dar o primeiro passo. Assim como o Isaac saiu do fundo do poço, como ele mesmo disse, como a Marcela resolveu traumas que ela nem sabia,
Então, como eu tive resultados e os meus clientes todos têm, você também não precisa estar no fundo desse poço. Você pode sair e agora você sabe que existe uma metodologia que vai te ajudar a sair daí. Então, não se deixe para depois. Dê prioridade à sua saúde mental e você vai ver que o resto tudo vai ser bem mais leve. Então, o recadinho para você é possível sim ter uma vida leve e equilibrada. O meu muito obrigada a todos e até o próximo LeveCast.